minha esposa aos 40 anos de idade, no auge da sua vitalidade, sua beleza, da sua operacionalidade, ela começou a sentir dores, e ela foi acometida no ano de 2013, de um dos cânceres mais raros que uma mulher pode ter, um tipo de câncer uterino que afeta uma em cada 750 mil mulheres, raríssimo, com um prognóstico péssimo. Quando ela começou a sentir dores, e a gente começou a ir atrás, começou a procurar, começou a ir atrás de saber, e não fechava diagnóstico. Depois ela fez tipo uma retirada de um mioma do útero. Quando ela retirou esse mioma que estava em degeneração, tudo voltou ao normal, o útero voltou ao tamanho, ela parou de sentir dores, e tudo parecia caminhar para a cura. O próprio médico que tirou o mioma do útero dela, degenerado, disse: não, Samara, agora é assim, agora é acompanhar nos próximos, daqui a 5 anos você volta, a gente faz novos exames, 3 anos, está lá só um pedacinho do mioma, está lá uma parte chamada, um mioma intramural, que fica meio ali dentro da parede do útero. Aí Samara disse: doutor, vamos tirar logo esse restinho, eu estou boa, agora que eu estou boa, vamos tirar um restinho. Foi exatamente no restinho que aparecia a olho nu. Você tem uma ideia? Quando retirou esse resto, a primeira parte não, era horrível, era uma coisa degenerada. Os médicos ficaram com medo. Quando deu negativa a biópsia, ótimo, vamos agora tirar a parte boa, né? Eu ouvi da médica, de um dos médicos, que com toda boa vontade, alegria e competência, dada a raridade inclusive desse tipo de tumor, chegou e disse: olha, pode ficar tranquilo, aqui não tem nada, está tudo branquinho, está lindo aqui, isso aqui é músculo, isso aqui é um mioma, tal. Resultado, 15 dias depois, nós temos a notícia de que ela tinha sido acometida, estava acometida por um câncer gravíssimo, altamente letal, que poderia levar a minha esposa em 2 anos. Aí eu pergunto a você, quem gosta de saber a verdade sobre a sua saúde? Quem gosta de saber a verdade sobre as crises do seu casamento? Quem gosta de saber que a nossa igreja está morrendo e que há coisas do nosso lado acontecendo e nós não temos coragem de avaliar? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agosto desse ano, depois de uma cirurgia onde ela tirou o útero, graças a Deus já tínhamos 3 filhos, também não tínhamos, eu já era vasectomizado, nós tínhamos, além disso, foi preservado um dos seus ovários, então ela não entrou em menopausa precoce. Agora em agosto, nós celebramos, os 5 anos de Samara, livre da enfermidade. Um verdadeiro milagre dentro do prognóstico desse específico tumor. Mas por que ela foi curada? Porque nós fomos atrás da doença. O oncologista em São Paulo disse assim: Samara, das maiores autoridades no Brasil, Dr. Ademar Lopes, disse: Samara, minha filha, se você tivesse demorado 2 meses, você já teria metástase no pulmão e no fígado, ou em ambos. Irmão, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Foram os momentos mais difíceis para minha família, para minha esposa. Ter que passar por quimioterapia, ter que passar por radioterapia. Minha esposa foi várias vezes vencedora de concursos de beleza na sua adolescência e juventude. Ela foi Miss, que eu acho que ela foi mais Miss do que os dedos que eu tenho na mão. Uma menina sempre muito correta, uma menina que sempre honrou os pais e tudo bem. Tudo aquilo para nós era muito duro, era muito difícil para os nossos filhos pequenos. Mas eu vou dizer uma coisa: foi a coragem de Samara em saber exatamente o que ela tinha que possibilitou que ela estivesse viva hoje. Irmãos, talvez eu esteja aqui com o pastor Josemar, não para anunciar a sua morte, mas para dizer: tenha coragem de encarar a sua doença.
Tenha coragem de olhar para a sua igreja. Tenha coragem de olhar para o que está acontecendo na sua vida ministerial. Tenha coragem para observar o que você está fazendo do ministério que o Senhor te deu e o que você está fazendo das pessoas que Deus te deu no ministério. Nós, quando aplicamos a pesquisa na nossa própria igreja para analisar os fatos, nós fomos surpreendidos com algo que eu achava que não era de longe um problema da nossa igreja no começo. Quando fizemos a aplicação, aplicamos a pesquisa, eu acho que para quase 3.000 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas, sei lá, dentro da igreja. Quando os resultados vieram, realmente a igreja tem uma mentalidade missionária, os membros testificam disso. Realmente a igreja tem uma liderança vibrante, um jeito de empoderar as pessoas único. Realmente a igreja tem trabalhos que são intencionais, tem relacionamento, tem intencionalidade relacional. Quando chegou em oração, os gráficos que estavam aqui, fizeram aqui, nossos membros não percebiam que nós éramos uma igreja de oração. E eu achava que era. Porque todo ano a gente fazia 40 dias de jejum e oração. Porque a gente tinha oração nos grupos pequenos. Mas não era uma coisa percebida. A igreja não era incentivada a orar mais, a buscar mais a face do Senhor, o poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, foi porque nós tivemos coragem, eu estou tendo coragem, isso não está nem no livro, de dizer que nossa igreja não era uma igreja forte em oração. Sabe o que aconteceu quando nós descobrimos em agosto do ano passado? Fizemos uma campanha anual que fazemos de 40 dias de jejum e oração, e eu desafiei a igreja. A partir de hoje, acabou os 40 dias, todo dia nessa igreja tem culto de oração de 6 às 7 da manhã. Está vendo que eu sou crente? Parece que não, mas eu sou. Nós somos. Todo dia, celebramos domingo passado 365 dias ininterruptos de oração, das 6 às 7 da manhã, clamando a Deus pela cidade, clamando a Deus pela santidade da igreja, clamando a Deus por mais líderes, clamando a Deus para que Ele nos dê visão. Aí o povo disse: pastor, estou achando pouco. Então vamos começar outro culto. Que horas? 8 às 9 da noite, todo dia. Pois é verdade, não é lenda não, uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira tem 12 cultos, tem 14 cultos de oração por semana. Por quê? Porque nós nos enxergamos. Então eu quero muito, gente, eu acho que o que eu vou falar agora é meio que um clamor, é um rogar. Eu tenho conversado com a liderança da igreja, com outros pastores da denominação. Nós queremos que você entenda onde você está. E vocês só vão precisar fazer duas coisas muito simples. Vai ser passada uma lista dos pastores dessa denominação. Nós vamos mandar um link, ou por e-mail, ou pelo seu WhatsApp. Você vai preencher a pesquisa, ou no computador, ou no celular. Nós vamos analisar igreja por igreja que participar dessa pesquisa. Depois vamos pedir a algumas das igrejas que os pastores responderam, para a gente tentar entender a percepção dos seus membros sobre esses 7 construtos que nós vemos no livro: mentalidade missionária, liderança vibrante, intencionalidade relacional, dependência em oração, adoração, comunidade e missão. E a partir daí nós vamos juntos traçar um projeto de revitalização e crescimento para os congregacionais da União no Brasil. Mas nós temos que saber onde nós estamos, para saber onde é que nós queremos chegar. Então eu queria aqui pegar um apoio público de alguns. Se você tem dúvida, não precisa levantar a mão, mas eu quero perguntar o seguinte: por amor a Deus, por bem dessa denominação e para a alegria de milhões de vidas que podem ser alcançadas, milhares e milhares de vidas que podem ser alcançadas por vocês, quem dos pastores aqui, titulares,
toparia entrar na pesquisa Igrejas que Transformam? Levanta a mão. Pronto, já temos muitos, beleza. Ótimo. Creio que a maioria. Mas nós vamos mandar para todo mundo. Quanto mais gente, você simplesmente não vai responder. Aí nós vamos ligar, irmão, ajuda nós aí, ajuda vocês aí, vamos crescer juntos. Não vamos ter vergonha de saber quem nós somos, não vamos ter medo de saber quem nós somos. Vamos crescer. Então, eu não vou falar aqui como é que uma igreja se torna dependente da oração, né? Falei do nosso testemunho. O problema é que a gente prega muito sobre a oração e ora pouco. Ore, meu irmão, ore mais, aí fica só na verborragia. A gente começou a orar, gente, para mim foi tão difícil, e eu confesso para vocês, que eu entrei em burnout, eu entrei em exaustão, exatamente porque eu estava indo todo dia, acordando 5 da manhã, o problema é que eu acordava 5 da manhã, ia para o culto, ficava 6 às 7 e voltava para casa para dormir não, eu ia para a procuradoria, depois voltava para a igreja, depois ia dar aula na faculdade, ia dormir 11 horas da noite acordando 5, 11 horas acordando 5, eu e Samara juntos, tal. E eu percebi, não, eu preciso estar envolvido, mas quem precisa estar envolvido e pagar o preço é a igreja. Eu dei um passo para trás, e a igreja continua, eu vou, eu compareço, mas eu não sou essencial mais no culto. A igreja encontrou o seu caminho de oração, e eu vou dizer uma coisa, Deus tem feito maravilhas através da oração da nossa igreja. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouco, olha só, nós temos 7 qualidades de uma igreja transformacional, amém? Para o propósito desse curso e para o tempo desse curso, nós estamos até aqui, falamos dos 4, o discernimento, mentalidade missionária e o abraçar 3 valores. Quais são os 3? Liderança vibrante, intencionalidade nos relacionamentos e o que mais? Dependência de oração. Aí agora, com essa mentalidade, esses 3 valores, eu agora entro em ação, olhando mais atentamente para os meus cultos de adoração no domingo. Será que eles estão sendo sensíveis ao bairro? Falei sobre aquilo hoje, né, gente? Eu sei que vocês não me levaram a mal, eu amo esses caras, eu amo a Demar, eu amo essa turma toda, mas nós precisamos encontrar caminhos para trazer pessoas e nos comunicar com elas, e entender que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. Eu fiquei feliz agora à tarde, porque vocês balancearam, né? Vocês cantaram ali alguma coisa de Ademar, e vocês já cantaram uma música, que eu considero ser uma música do século 21 agora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti. Então, isso é uma música que está tocando corações de jovens no mundo inteiro. Então, é essa sensibilidade que tem que ser colocada no culto de adoração. Será que o que eu falo faz sentido para o visitante? Será que o que eu falo ele compreende? Será que eu estou preocupado em ser compreendido ou eu estou preocupado em impressionar as pessoas que estão aqui? Será que eu tenho a sensibilidade de tornar cada vez mais a minha igreja um lugar de boas-vindas para as pessoas? Então eu vou engajar em adoração, que são os cultos, aí eu engajo em grupos pequenos, que são muito importantes, frente inclusive ao que o pastor Josemar falou, que o Brasil é uma das culturas mais individualistas ou coletivistas? Coletivistas. Então nós temos o formato de gostar de estar junto, temos que aproveitar isso. Começar a plantar igrejas nos lares, começar a criar grupos em escolas, começar a criar grupos em campo de futebol, começar a criar ministérios de pelada, de artes, ou de o que quer que seja, juntar amigos não crentes, começar ali a criar relacionamentos íntegros com essas pessoas, e aí sim nos envolvermos profundamente com a missão, tanto local, quanto regional, quanto internacional. Eu estava conversando com os pastores, escuta gente, o DNA missionário que nós mandamos para fora do Brasil é o mesmo DNA que nós aplicamos à nossa comunidade.
Se eu tenho problemas no DNA de plantação de igreja na minha própria comunidade, eu estou replicando um problema. Veja bem, vocês plantaram muitas igrejas nos últimos anos, mas isso não significou necessariamente aumento de membros. Porque se eu replico uma postura em um modelo de ministério, ele vai ter o mesmo DNA. Eu sugiro que a denominação gaste tempo lendo em seminários, aplique esse livro na tua igreja. Tem igreja que está aplicando esse livro na escola bíblica, irmão, e por que não? Colocar toda a igreja, expor toda a igreja a um modelo em que eles vão se sentir partes do processo. Então, olhem só. Agora eu quero falar um pouco de prática do que nós fazemos de uma maneira mais intencional. Vamos lá. Bota lá aquela foto que estava no PowerPoint aí, que já estava da Terra, aquela foto bem grande da Terra. Aí. Estão vendo? Estão lembrando da Terra? Dos 150 hectares? Olha a margem da BR-101, passando aqui, duplicada, bonitona, toda zerada, parece estrada de primeiro mundo. Então isso é na saída de João Pessoa. E Deus nos deu essa terra, e quando estão lembrados, eu fui atrás de um lugar com 2 hectares para construir uma casa de recuperação. E Deus deu 150. Eu digo, o Senhor quer que eu traga os malucos do mundo todinho para cá. Então o que aconteceu? Ali, o Senhor começou a mexer no nosso coração. Aí você pergunta, essa igreja é rica? Era das graças de Deus, como diz o pobre do sertão. Nós tínhamos uma arrecadação, irmãos, de 7, 8 mil reais. Quando nós compramos uma terra na época de 1 milhão. Mas nós não compramos uma terra por comprar uma terra. Observem, nós passamos de 2004 a 2008, a 2009, 2008, 2009, perambulando pela cidade, sem um lugar fixo. Enquanto nós pagávamos essa terra, e Deus deu um plano. Vocês vão atuar em várias áreas, e para isso vocês vão precisar de milhares de voluntários e profissionais das mais diversas áreas. Aí veio o próximo slide. Não dá para vocês verem direito, mas isso aí é como se fosse um mapa, como se fosse um plano urbanístico dessa terra, em que Deus pediu para que nós dividíssemos em áreas de atuação. Áreas de dependência, de educação, de lazer, de cultos, de apoio à criança, de apoio a idosos, de universidade, de escola, uma cidade. Daí veio o nome Cidade Viva. O nome oficial da nossa igreja é Primeira Igreja Batista do Bessamar. Bessamar é um bairro praiano de João Pessoa. E Igreja Batista gosta muito da história de primeira, nem que seja a primeira Igreja Batista da rua tal, né? Então o nosso foi colocado Primeira Igreja Batista do Bessamar, um bairro praiano, de classe média, média alta, em João Pessoa. E essa área é na saída. Começamos a ser chamados então de Cidade Viva, ou Igreja Batista Cidade Viva, ou só Cidade Viva, por causa desse projeto. De termos aqui um modelo em que nós pudéssemos inspirar outros lugares, não a terem uma terra desse tamanho, mas a entenderem que a cidade pertence a Deus, e que nós devemos lutar para que a cidade, cada bairro, reflita a glória de Deus. Então aí surge o projeto Cidade Viva, sem dinheiro, é uma história bem longa, é uma história de muita luta, de muito desejo de desistir. Quando nós divulgamos para a imprensa paraibana, eu recebi um telefonema no meu gabinete, de uma pessoa que se colocou como chefe do tráfico em uma das favelas, em uma das comunidades, e disse, pastor, você não tem medo não de estar tirando os nossos aviões para esse lugar, para eles serem educados, ou para eles serem de alguma maneira tratados? E eu do outro lado da linha, né, desse jeito assim, ó. Eu disse, tenho medo não, eu só tenho medo
de não fazer aquilo que Deus separou para que eu faça na minha vida. Esse deve ser o maior medo que você tem que ter na sua vida, é não cumprir o que o Senhor te chamou para fazer. E aí surge aquele empresário que resolveu construir lá no bairro onde a capelinha existia, um grande complexo, que nós começamos a conversar muito com a cidade através desse complexo. Vamos lá, é esse complexo aí. Então, esse é o chamado Centro de Convenções Cidade Viva. Lá atrás, na parte de trás, é o auditório, que começou com 1.500 lugares, a gente reduziu para criar salas na galeria, abrimos vários cultos, aí nós temos dominicalmente 3 cultos lotados naquele... Daqui a pouco vai aparecer uma foto interna para você ver como é a vibe dos nossos cultos. E aqui a parte da frente é a Escola Internacional Cidade Viva, uma escola de padrão internacional que nós criamos a seguinte perspectiva: vamos fazer algo excelente para que tenhamos não crentes ricos da cidade estudando aqui. Nos posicionamos hoje como uma das 3 melhores escolas da Paraíba. Temos aí filho de senador, filhos de médicos, de juízes, embargadores, mas essa turma, sem saber, paga caro, porque nós damos 30% de bolsa para quem não pode estudar aí. Então, na mesma escola que estuda o neto do senador da Paraíba, estuda o filho da faxineira da escola. Então, nós estamos fazendo redistribuição de renda, não de uma maneira impositiva, e nós temos dado oportunidade para muita gente. Inclusive, o primeiro aluno internacional nosso que nós mandamos para os Estados Unidos, que terminou o ensino médio aí, ele era um aluno bolsista, que entrou em bolsa esportiva. Hoje ele está terminando engenharia mecânica na Liberty University, na Virgínia. Então nós começamos a criar aquele conceito: é para Deus, a excelência deve estar fazendo parte. Agora, sabe por que a grande maioria das escolas cristãs estão fechando no Brasil? Que o povo quer gerenciar a escola com oração. Oração tem que ter, mas não se gerencia, não se paga conta com oração. Não se paga leis sociais com oração. Criamos um sistema de governança típico de uma escola que precisa ter governança. Na hora que alguém não paga a mensalidade, o jurídico entra em contato: irmão, você tem que pagar, meu irmão, porque a gente precisa pagar as contas. Mas eu sou da igreja, sou amigo do pastor Sérgio, aí é que você deve pagar mesmo. Eu tenho acompanhado a crise das escolas batistas no Brasil, muitas delas fechando a porta, porque a gente está usando paradigmas espiritualizantes, quando deveríamos, ao invés de colocar um pastor como diretor, ou ao invés de colocar um supervisor que é um missionário da igreja, colocar um pedagogo competente, não é apenas alguém que a gente gosta. Vamos lá comigo? Glória a Deus. Então, nós somos uma escola superavitária hoje. Vamos construir uma escola parecida em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, capital de um dos países mais pobres da África. E lá vamos fazer desenvolvimento social com o evangelho. Então, irmãos, quem é que pode fazer coisas maravilhosas? São as pessoas que estão na sua igreja. Aí você diz: eu sou pastor, fiz seminário, estudei administração eclesiástica. Baixa a cabeça, brother. Vai capacitar o povo, vai entender quem é esse povo, vai separar esse povo, vai dar espaço para o profissional que está na tua igreja e que não consegue fazer nada, porque a mensagem oculta que ele recebe é que ele só vai ter importância na igreja se ele for pastor, ministro de música, professor de escola bíblica ou diácono, ou missionário. Mas ele pode ser um grande gestor. Nós temos o chamado, como é que é o nome, pastor Josemar, que nós criamos há pouco tempo, a Câmara de Empresários.
criamos a chamada Câmara de Empresários de João Pessoa, não tem nem um nome gospel. Nós estamos reunindo empresários da cidade para fazerem o que a gente chama de empreendedorismo social, para os caras criarem empresas voltadas à transformação de contextos, usar a mesma sabedoria de um grande gestor de uma empresa privada e usar aquilo para o reino de Deus. Então, coisas desse nível, um bocado de coisa acontecendo. Aqui eu vou mostrar uma foto, não se escandalize, já. Isso aí foi a gravação do 3º DVD da igreja. Olha a quantidade de luz que tem aí. Isso é o auditório onde nós temos o culto. E não venha dizer que isso é do mundo. Porque se você começar a dizer que a tecnologia, que a iluminação é coisa do mundo, por que tu anda de carro novo? Compra uma carroça. Compra um jumento. Todo mundo gosta de um carrinho novo, não gosta? Especialmente, né, aquele completo de tudo. Vidro elétrico, central de multimídia, Bluetooth, para ligar o celular e falar sem pegar no celular. Nós somos muito hipócritas. Temos a melhor televisão na nossa casa, queremos o melhor carro, queremos comprar as melhores roupas da moda, porque crente gosta de andar na moda ou não? Ou você vai usar roupa de freira para vir aqui? Vai usar aquelas roupas franciscanas marrom para vir para o culto? Não, você compra uma camisa bacana, um sapato bacana. Igreja tem que ser um lugar bacana. E não venha dizer que isso é coisa de igreja rica. Excelência não é ter o melhor. Excelência é fazer o melhor com o que se tem. Mas, aí, olha só a capela que a gente construiu lá no Campus Grande. Eu não tenho nada contra tradicional. O que é que a gente percebeu? A gente percebeu que como começamos com uma igreja jovem, tínhamos pouco velho. Porque velho não gosta muito da zoada, do som, da batida. Aí o Espírito Santo falou no nosso coração que igreja saudável não é igreja que só tem jovem, mas também está longe de ser uma igreja que só tem velho. Uma igreja saudável tem que ter muita criança, muito adolescente, muito jovem casal e muito idoso, porque é a representação da beleza do corpo de Cristo. Eu conheci uma igreja nos Estados Unidos, não vou citar o nome, por questão ética. Essa igreja foi bombástica nos anos 80. Eles conseguiram alcançar o coração da juventude. E eu visitei essa igreja agora no ano 2010. Eu olhei lá de cima e vi o pastor pregando, aquele que era o jovenzão dos anos 80. E eu olhei assim de costa, eu estava numa galeria, gente, 90% da igreja estava de cabeça branca. Então aquilo que aquele pastor jovem fez, ele não conseguiu passar o bastão para novas gerações que vieram. Uma geração contará a outra geração a grandeza dos teus feitos. É por isso que nós estamos preparando um processo sucessório. Nós temos 46 anos, mas eu já estou pensando para ontem. Nós temos equipe de gente treinada na faixa dos 30, equipe de gente que está sendo treinada na faixa dos 20 e equipe que está sendo treinada na faixa dos 17, 18 anos. Porque eu quero, quando eu chegar a ter toda a cabeça branca, eu quero olhar e ver muitas cabeças brancas, eu quero também ver muitas crianças, eu quero ver muitos adolescentes pulando do jeito que eles são, muitos jovens. Então, irmãos, quando nós construímos essa capela, construímos no seguinte sentido: primeiro, tem uma capela para o campus, que aí vai ter uma faculdade, é importante ter uma capela, um lugar para fazer casamentos, e um lugar que aos domingos nós também já temos 3 cultos, lá naquela cidade grande, que acontece. Deixa eu mostrar por dentro a capela para vocês verem.
Mais uma foto. São 750 lugares. E é interessante que a gente viu o seguinte, que tem jovem que gosta de ser tradicional. E eu vi que tem velho que gosta da bagunça. Tem algum velho aqui que gosta da bagunça? Uhul! Glória a Deus! Mas, aí é um coreto que a gente tem na praça principal da cidade. Mas, aí será o nosso campus universitário. Começaremos a construir essa parte maior. Cada prédio que você está vendo ali mais acima é um departamento. Departamento de engenharia, departamento de ciências sociais, departamento de... A parte de ciências médicas vai ser no outro lado. Tudo que você está vendo agora da terra, por enquanto, isso aí, a capela equivale a 20% da área total. Vamos lá. Como é que vai ser? Funcionalidade. Temos que construir coisas funcionais. Deixa eu dar uma dica para quem ainda não construiu a sede da igreja. Construa igreja, não construa um templo não, construa uma quadra. Porque você usa para as reuniões e durante a semana você faz trabalhos com a comunidade. Você faz festa da colheita. O nosso auditório principal, lá em João Pessoa, aquele do centro de convenções, ele cabe hoje 1.200 lugares. Reduzimos de 1.500 para 1.200. A capela 750. Esse que vocês vão ver é uma quadra que se transforma em um auditório com 4.500 assentos. Vamos ver aí fotos internas. Tá vendo as quadras? Tem 3 quadras, uma do lado da outra, porque não dá para ver aí. 3 quadras, uma do lado da outra, que se transformam, tchan tchan, nesse auditório. Gente, a palavra de hoje é funcionalidade. Não engesse, não coloque. Muitas vezes a gente tem tão pouco dinheiro que a gente poderia usar para expandir o reino de maneira mais ampla. A Cidade Viva, quando funda e planta uma igreja, a gente cria, na realidade, um centro de desenvolvimento integral naquele lugar e usa para os cultos. E o meu templo? Não, cara, tem dinheiro sobrando. Quando começou a sobrar um pouquinho, a gente fez o templo. Templo. Lá no interior, pastor Josemar falou sobre a história de Sapé para vocês, Arthur e Flavinha. Lá nós estamos construindo, no sítio deles, onde eles têm a igreja, um grande galpão que será uma grande quadra e que vai usar para cultos, para eventos. Vai para frente. E aí será uma obra final, que é a última obra prevista para aquele complexo. Não sei quando vai acontecer, talvez há 5, 10 anos, talvez a próxima geração vai construir. Mas aí é um centro internacional de convenções, que nós queremos, na nossa terra, ter o maior centro de convenções do Nordeste. Eu quero trazer a Broadway para aí. A Broadway. E quem disse que a arte não pertence ao Senhor? Quem aqui vai para o cinema? Levanta a mão. Aí vai. Não, mas deixa eu supor, você só assiste filmes como Paulo, o Apóstolo, né, os 10 Mandamentos? É, irmão. Netflix, quem assiste Netflix? Levanta a mão. Ah, é? Irmão, você precisa orar mais, irmão. Você vai para o cinema? Deus não criou o sagrado e o profano. Deus criou o mundo e viu que era bom. E esse mundo está contaminado pelo pecado em tudo. Da igreja ao parlamento. Do encontro denominacional à empresa. O que o evangelho faz é curar a criança de suas enfermidades e não trocá-la por outra. Estão lembrados daquele exemplo que eu disse? Eu só quero dizer uma coisa para vocês: sonhem grande. Nosso Deus é grande.
Você não precisa de dinheiro, você precisa de visão. Você precisa de visão de Deus. Talvez o dinheiro não esteja chegando, porque Deus sabe que você vai botar num saco furado. Nós nunca fomos uma comunidade rica. Eu doei um carro para comprar essa terra. Outra pessoa doou o carro e mais uma outra pessoa doou o carro. Mas, gente, foi tão lindo ver jovens e adolescentes doando prancha de surf, doando computadores. Naquela época não existia ainda o smartphone, mas existia aqueles palm tops. Você lembra daqueles palm tops? Que o cara pegava um pauzinho e quem andava aqui do lado feito uma cartucheira e se achava o rei de Roma, com quem tinha um aqui. A gente recebeu aquela doação, obra de arte. Ganhamos 2 vacas e um jumento. Sério. No dia que eu apresentei esse projeto, eu disse assim: temos um Deus que deu a vida por nós. O mínimo que podemos fazer na vida é dar a vida pelo seu reino. Não pergunte o que você vai ganhar com isso. Diga a Deus o que você vai renunciar para que isso aconteça. Gente, começaram doações de joias. Eu pensei que aquilo só tinha existido na construção do Templo de Salomão. Eu não pedi. O pessoal começou a botar nas bandejas joias. Viúva dando anel do falecido. Colar, gargantilhas, brincos. Escuta, nós arrecadamos em uma semana 1,7 kg de ouro para a compra daquele terreno. Então escutem, Deus, quando sopra, Ele sopra um novo dentro de nós. Comece a pensar fora dos padrões que te obrigaram a pensar. Não se desapegue das escrituras, não se desapegue da santidade, não se desapegue da obra do Espírito Santo, mas voe alto. Porque não há nada nesse mundo que não pertença ao Senhor. Cada centímetro quadrado do mundo pertence a Jesus, que o conquistou na cruz. Lutemos por esse mundo caído, mudemos esse mundo caído, soframos por esse mundo caído, soframos por mudar a nossa maneira de nos posicionar nessa guerra. Pastores, saiam de campo, venham ser técnicos, arregimente pessoas, descubra seus profissionais, una-se a pessoas da sociedade que possam desenvolver projetos dentro dos seus próprios templos e vejam a mão de Deus atuando sobre vocês. Eu conto com a participação de vocês na pesquisa. Amanhã de manhã eu vou pregar alguma coisa e nós vamos ter perguntas e respostas. Deus abençoe, obrigado por terem vindo, bom demais ter vocês aqui. Aleluia!